Plano APPCC na ISO 22000, o que é? Bom, quando é feito um estudo APPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle, são identificadas aquelas etapas em que o controle é essencial para eliminar, reduzir ou controlar um determinado perigo à segurança de alimentos e torná-lo a um nível aceitável, seguro para a saúde. Tais etapas são chamadas de PCC, ponto crítico de controle, e PPRO, programa de pré-requisito operacional. E eu fiz um vídeo aqui no canal falando a diferença entre PCC, PPRO e também medidas classificadas como delegadas ao controle das boas práticas que controlam os perigos do nível do ambiente. Por quê? PCC e PPRO controlam o nível do processo produtivo e das boas práticas, ou PPRs, controlam os perigos do ambiente e do processo produtivo. Eu vou deixar o link aqui para você. Bom, para explicar então o que é o plano APPCC, eu vou tomar como exemplo, na produção de sorvetes ou gelados comestíveis, a pasteurização, a etapa de pasteurização da calda base. Então, por que esta etapa precisa existir no processo? Porque a calda base, que pode ser feita à base de leite ou água, ela contém provavelmente bactérias patogênicas que são inerentes às matérias-primas e que por isso precisam passar por essa etapa de pasteurização. Inclusive, este processo foi inventado justamente para matar bactérias e tornar o produto seguro para o consumo. Então, existem bactérias patogênicas nesta etapa e a pasteurização consiste de quê? De aquecer o produto a uma determinada temperatura mínima durante um determinado tempo suficiente para matar os micro-organismos patogênicos presentes e tornar o produto seguro para o consumo. Bom, então, para que isto ocorra com eficácia, para que as bactérias sejam mortas com eficácia, é preciso estabelecer os parâmetros de controle desse processo. Então, é preciso saber qual é a temperatura mínima e máxima e qual é o tempo mínimo para que esse processo ocorra. Então, existe uma relação entre o tempo e a temperatura. E isso precisa ser controlado. Mas, como eu vou medir corretamente essa temperatura? Como eu vou medir essa temperatura e como eu vou medir corretamente? Eu preciso usar um instrumento de medida também, que eu vou dizer como vai ser medido. Vou usar um instrumento de medida calibrado ou verificado. Eu vou dizer quando eu vou fazer essa medição, eu vou tomar essa medida para saber se a temperatura mínima foi atingida, se a máxima não foi ultrapassada e se o tempo mínimo foi respeitado na temperatura mínima. Quando eu vou fazer isso? Eu vou fazer a cada lote produzido, a cada batelada de calda. E quem vai fazer isso? Então eu vou dizer o cargo do operador que vai monitorar o processo e vou dizer onde registra os resultados do monitoramento. Então, que temperatura mediu, por quanto tempo. Esse monitoramento ele pode ser em meio físico, manualmente, ou pode ser em meio eletrônico, com sensores, com software. Enfim, então o que é o sistema de monitoramento desta etapa de pasteurização? Eu vou dizer o que eu vou controlar, qual o perigo, eu vou dizer qual a medida de controle, no caso aqui monitorar o tempo e a temperatura, eu vou dizer qual é o limite, a temperatura mínima e máxima e o tempo mínimo, e vou dizer como eu vou fazer isso, qual é o instrumento de medida, quando, qual a frequência, quem vai fazer isso, o responsável, que é o monitor, e onde registra, o formulário, onde vai constar isso. Então, se foi estabelecido um sistema de monitoramento e se eu operar a pasteurização dentro, conforme esses parâmetros que foram inclusive validados num processo de validação, eu vou ter certeza que as bactérias foram mortas a um nível aceitável e que o processo foi eficaz, certo? Muito bem. Então, isto é que é o plano APPCC, ou melhor dizendo, mais correto, mais adequado, apropriado, plano do PCC e plano do PPRO, ok? Então, o que é o plano do PCC e do PPRO? É o documento que contém o sistema de monitoramento dos processos de realização de um determinado produto.
ele é fruto do planejamento de produção desse produto sob o aspecto da segurança de alimentos. E é a mesma coisa, para quem conhece a ISO 9001, é a mesma coisa que o plano da qualidade, tá? A norma ISO 9000 de vocabulário internacional de sistema de gestão dá o conceito, que eu vou repetir aqui para vocês. O plano da qualidade é uma especificação dos procedimentos e recursos associados a serem aplicados, quando e por quem, a um objeto específico. Nesse caso do nosso exemplo, a pasteurização da calda de sorvete. Né? Então, nas notas, nota 1, nota 2, nota 3, a norma ISO 9000 ainda esclarece. Né? Ela diz que esses procedimentos eles compreendem geralmente aqueles que se referem aos processos de gestão da qualidade e aos processos de realização do produto e do serviço, ou seja, é o como se faz, é o operacional, como vai fazer. Ela diz também que um plano da qualidade geralmente é relativo a partes do manual da qualidade, se existir, e de documentos de procedimento. Portanto, o plano do PCC ou do PPRO é uma instrução de trabalho que vai conter o sistema de monitoramento operacional do procedimento, que é o documento, do processo de produção. Então, este plano de PCC de pasteurização fica vinculado ao procedimento do processo de produção, ok? Que ele vai dizer como uma determinada organização vai produzir sorvete e como ela vai controlar a segurança naquelas etapas críticas que são PCCs, PPROs, no processo do sorvete aqui de exemplo. E, por fim, um plano da qualidade geralmente é um dos resultados do planejamento da qualidade. Então foi feito. Aí no contexto da segurança de alimentos, ele é o resultado do estudo APPCC que foi feito. Certo? Então, plano da qualidade na ISO plano da qualidade na ISO 9001 é o mesmo que o plano do PCC ou o plano do PPRO na ISO 22000. E na versão 2018 da ISO 22000, isso já veio atualizado, isso tá dito assim. Na versão em inglês, que eu disponho, tenho a oportunidade de ler, já está dito assim, isso era uma falha da versão anterior, porque não estava claro na versão anterior, mas agora na versão 2018 ficou unificado, então inclusive no mesmo requisito, o plano do PCC e plano do PPRO, que é o mesmo que o plano da qualidade na ISO 9001 e o mesmo que o plano de gestão ambiental ou plano ambiental na ISO 14001, ok? Mesmo conceito. Bom, eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Deixa aqui teu like nesse vídeo, é muito importante para mim, principalmente nesse momento em que a gente está fazendo a abertura do canal, que a gente precisa divulgar muito esse conteúdo para quem precisa. Faça a inscrição, divulga para seus colegas, deixe seus comentários. Se você tem alguma dúvida, será um prazer fazer um vídeo sobre isso. Ok? Ativa lá o sininho das notificações para todo dia você receber, ser alertado quando chegar aos vídeos. Ok? Então um beijo e até o próximo vídeo.